Muito bem, o programa TV Câmara Entrevista está de volta e no programa de hoje estamos falando sobre dependência química. Com o especialista no assunto, Cristiano Monteiro, ele que é psicoterapeuta. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 55% dos jovens brasileiros do nono ano, o que equivale a 1,44%, aliás, 1,44 milhão de alunos, relataram já ter tomado ou pelo menos uma dose de bebida alcoólica. Pergunto a você, Cristiano, como é que você vê esse dado do IBGE? Olha, é preocupante. Né? Nono ano, a idade chega ao quê? 12 anos, mais ou menos, hoje em dia? Equivalente, eu acho que mais ou menos aos 12 anos. Eu acho que um pouquinho mais aí, 14 né? anos, né? 14 anos. Na sua grande maioria, eu tenho esse relato que eles iniciam aí uma experimentação, mas ainda são muito novos, né? E todo uso, a gente observa que todo uso muito precoce tem uma possibilidade maior de se instalar uma dependência, né? Porque esse jovem ainda não tem uma formação nem física, né? E nem a formação da família, da sociedade, os valores ainda não estão bem firmados. Então, é muito arriscado. Agora, Cristiano, fala um pouquinho sobre a questão do tratamento, né? Quando se descobre, então, ou quando tanto o dependente ou quanto a família percebe-se que é necessário fazer uma intervenção para poder recuperar, então, aquele que está preso ao vício, à dependência química. Quais são as formas que existem de tratamento? Porque a gente ouve cada coisa, né? Quando se fala de tratamento para dependente químico, já se imagina chegando aquela ambulância, colocando alguém lá naquela camisa de força, levando. É essa basicamente a percepção que eu tenho. Sim. E que boa parte da população também em pesquisa tem, quando se fala de tratamento para dependente químico para dar jeito. Pergunto a você, qual é a melhor forma, quais são os tratamentos e como é feito esse tratamento? Bom, é sempre importante pedir orientação para quem trabalha na área, né? Para como lidar com a situação. Então, esse senso comum, ele não representa a realidade. Hoje, até na nossa região aqui, existem inúmeras clínicas que trabalham com muita qualidade, né? E o dependente químico não é uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico, né? Muito embora às vezes o uso de droga possa afetar, ele possa desenvolver. Né? Um dos problemas que decorre do uso abusivo de droga são problemas psiquiátricos. Mas quando nós percebemos a necessidade de oferecer uma ajuda, um tratamento, a primeira coisa é conversar com a família e com o dependente químico, para saber em que pé está essa situação. Né? Em que estado ele se encontra. Até mesmo para decidir que tipo de tratamento é importante ele fazer. Né? Então, hoje existem os tratamentos hospitalares com 30 dias, né? Falando de internação. Tem internações aí de 90 dias, de 6 meses, mas todos os casos se encaixam aí? Não. Né? Tem pessoas que já passaram por algumas internações, muitas vezes eu recomendo para que tenha uma internação com um período menor, entendeu? Porque não é a quantidade de tempo que faz com que a pessoa se recupere lá. Muitas vezes eu preciso mudar a abordagem, né? Muitas das clínicas aqui na região têm os 12 passos como uma orientação para tratamento, né? Talvez a gente precise mudar essa abordagem, ir mais para o cognitivo comportamental, enfim, entre outras abordagens que existem. E às vezes também, por exemplo, já chegou pais querendo internar o filho, né, quando vieram conversar comigo, e eu percebi que esse jovem estava no começo do uso. Muitas vezes uma terapia é mais do que suficiente. Né? Então, precisa analisar caso a caso, para que a gente possa dar um direcionamento melhor em relação ao tratamento. Né? E envolver um maior número de profissionais também, né? O médico, o psicoterapeuta, né, o terapeuta, todos os profissionais que têm uma formação ou que têm experiência, é importante. E quanto mais profissionais envolvidos, melhor o resultado. A gente ouve muito falar de que quando uma pessoa vai se tratar de uma dependência química, ela não vai sozinha. Normalmente deve-se ir
se tratar a família também. Como é que você vê essa questão? Como é que é feita? Se tem algo específico voltado para isso, que o preparo, né, da própria família, se ela para saber como agir, para saber como proceder, como é que é feito isso? Sim, é importantíssimo isso. Sem a família, dificilmente nós conseguimos um bom resultado. A família é fundamental nesse processo. Sem a família, eu posso arriscar para você que ficaria muito, mas muito mais difícil do dependente químico se recuperar. Então, a família é parte muito importante desse processo e ela precisa ser orientada também. Muitas vezes a família tem alguns comportamentos ou alguns pensamentos que dificultam o tratamento do dependente químico. Então, eu já peguei família que acha que é sem vergonhice. Então, se a família começar a compreender que isso se trata de uma doença, que muitas vezes isso reflete na maneira do dependente químico pensar, no seu comportamento, e que isso é passível de mudança, de tratamento, ele já passa a olhar para esse filho, para esse marido, para essa mulher, como alguém que tem tratamento, como alguém que precisa de ajuda, e não como um sem vergonha, como alguém que tem uma falha moral, porque esse não tem tratamento, né? Muitas vezes as pessoas tendem a não tratar. E a família muitas vezes também, no intuito de proteger o dependente químico das situações da vida, muitas vezes acabam fazendo coisas para ele que ele deveria estar fazendo. Então, por exemplo, às vezes a família vai lá e compra um carro, compra uma moto, começa a comprar presentes para essa pessoa, para que ela tenha estímulo, né? Um estímulo, no intuito, mas isso tem um propósito, é fazer com que o dependente químico não use. Só que enquanto o dependente químico ele está sem tratamento, muitas vezes isso é moeda de troca para a droga. Então, quantas vezes a gente não viu bicicletas, roupas novas, a moto nova lá virar droga? Então, quando é feito dentro desse contexto, quando o dependente químico está sem o tratamento, isso não é positivo. Ajuda mais a usar. Muitas vezes é muito condescendente, permite que a pessoa use dentro de casa. Tem famílias, né, que até muitas vezes compram a droga para que o filho não se exponha na rua. Então isso dificulta muito, né, o tratamento. Então esses comportamentos precisam ser mudados, da mesma maneira que o dependente químico precisa mudar a maneira de pensar e de agir também. A família é o mesmo processo, precisa mudar a maneira de agir e de pensar. A família, que na verdade é a sociedade, somos nós, por exemplo, nós estamos até conversando aqui no próprio intervalo, quando se descobre um caso de um câncer, né, alguém, um familiar está com câncer na família, existe uma mobilização de sentimento com relação a uma certa tensão, com relação ao tratamento, existe uma preocupação, né, voltada para isso. Deveria acontecer, é o mesmo pensamento, ou colocando, porque foi como você falou, né, a família talvez não enxergue. Não, isso aí, uma coisa é você ter um câncer, porque ninguém faz nada para ter o câncer, que você aparece. Agora, a dependência química, ele procurou, ele foi usar droga, e aí é problema dele. Existe isso na questão dentro da familiar também? Você acha que esse pensamento que é até um certo preconceito, digamos assim, começando dentro de casa, dentro dos lares, ele é muito comum isso acontecer? Sim, é muito comum. E isso impede o tratamento, o cuidado, a melhora da situação, né? Porque não tem diferença nenhuma entre uma doença e outra. Por ter o preconceito, achar que isso se trata de uma falha moral, que alguém foi lá, buscou a droga, que a família muitas vezes pensa que assim, bom, eu não sou eu que uso droga, eu não preciso de cuidado, eu não preciso de ajuda, quem precisa é ele que fez. Mas se nós pensarmos como sociedade, muitas vezes, todos nós somos responsáveis de alguma maneira, né? Pela educação, por permitir ter droga na nossa sociedade, por tudo isso. Então, e outra coisa, esses pensamentos também não levam à solução, não ajuda, né, a gente ficar debatendo. O importante é que a gente está cuidando de um ser humano, de uma pessoa que muitas vezes é o filho, é o irmão, é um tio, é um colega de trabalho,
né? Então eu estou falando de pessoas que são muito próximas, né? Porque se você perguntar no seu meio, sempre vai ter alguém que conhece alguém ou um amigo que teve, que já passou por isso ou que está tendo problema. Então a gente está falando dessas pessoas, né? E eu preciso ter esse olhar humano se eu quiser ajudar. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é dependência química. Estamos com o especialista no assunto, ele que é psicoterapeuta, especialista em dependência química, Cristiano Monteiro. Cristiano, ainda voltando à questão do próprio tratamento, você disse aí as formas, né, de tratamento. Agora, quais são as fases do tratamento, né? Porque a gente imagina ali que como é que é feito e por onde que o dependente químico vai passando, qual é o degrau ou quais são os degraus que ele precisa subir. Tá. Bom, inicialmente a gente foca no parar de usar, né? Parar de usar é um pré-requisito para o tratamento. Ele é parte do tratamento, mas não é o tratamento. O que muitas vezes a sociedade e a família pensa é que o parar de usar é a solução. Se isso fosse solução, era mais simples, estava fácil até. Mas isso não é, está longe de ser solução. Então a gente foca no primeiro ano em ajudar o dependente químico a criar habilidade para que ele não use, né? Então a gente pede para que ele evite lugares, hábitos, pessoas que estão dentro do contexto do uso de droga, né? A gente começa a trabalhar a maneira como ele enxerga ele, que muitas vezes esse dependente, ele se enxerga, ele tem um sentimento de menos-valia, de inferioridade, um sentimento de inadequação. Então ele está nos lugares, mas ele não se sente parte. Ele sempre tem esse desconforto emocional e isso causa dor. Por isso que muitas vezes ele vai procurar a droga para aliviar essa dor do sentimento de inferioridade, né? Da inadequação, né? Da dificuldade de se relacionar mesmo com as pessoas, né? Porque muitas vezes é aquilo que a gente estava conversando antes, né? É 880, né? Às vezes ele é muito passivo em relação a algumas situações, não faz nada, em outras é extremamente, às vezes, agressivo, fala assim, olha, ou eu dou certo, ou então eu chuto o pau da barraca, não quero saber de mais nada nessa vida. E esse tipo de atitude é muito comum dentro da personalidade do adicto. Então a gente vai trabalhando isso, né? A gente vai chegando num equilíbrio para que ele enxergue a vida, né, ele mesmo, de uma maneira melhor e assim conseguir melhores relacionamentos e viver sem precisar buscar o uso de droga. Qual a diferença entre adicto e dependente químico? Existe alguma diferença nessa nomenclatura? Tá. O adicto é todo homem, toda mulher cuja droga se tornou um problema maior, né? A adicção é uma doença que tem 3 características principais. É a obsessão, a compulsão e o egocentrismo. A obsessão é aquela ideia fixa que o adicto tem de encontrar meios e maneiras para poder usar droga. Como é que ele vai arrumar o dinheiro, que história que ele vai contar lá na casa dele para poder sair, né? Ele fica com esses pensamentos. A compulsão é o aspecto físico. Depois que ele faz o uso da primeira droga, 1 é pouco e 1000 não basta. E o egocentrismo é o aspecto onde ele não consegue enxergar todo o contexto de dificuldade que ele se encontra. Está todo mundo vendo que esse uso de droga está abusivo, que ele está correndo risco de vida porque ele está usando demais, já perdeu o trabalho, muitas vezes, ou está para perder o trabalho, né? O relacionamento familiar é só briga, mas ele acha que está tudo bem, que ele consegue parar, e sozinho, que ele não precisa de ajuda, ou muitas vezes nem reconhece que tem um problema, acha que tá tudo certo. E então, eu estou falando do aspecto da droga, mas quando eu falo de comportamento obsessivo, compulsivo e egocêntrico, isso vai para outros comportamentos, né? Como o da compra, como na parte sexoafetiva também tem muitos distúrbios relacionados a essa área, de alimentação. Coisa simples mesmo. Exatamente. Por exemplo, aquela pessoa que não consegue ficar sem ir a uma festa, alguma coisa assim, a um determinado lugar, isso também pode ser considerado uma... Se isso traz prejuízo para a vida dessa pessoa, sim. Né? Precisa trazer algum tipo de prejuízo. Né?
E geralmente, quando nós estamos falando de obsessão e compulsão, esse prejuízo é em todas as áreas. Geralmente não vem só em uma área. Então, muitas vezes a pessoa vai buscar a comida para poder lidar com uma ansiedade. E aí ela come muito mais do que ela deveria. Porque ela está buscando o quê? O alívio ali, uma tranquilidade, né? Dessa tensão, dessa ansiedade. E isso acarreta em muitos problemas, né? Em obesidade, e aí etc, etc. Agora, quando a gente fala de dependência química, a gente está falando da substância em si, né? Ou das substâncias que alteram o humor, né? E isso pode ser até medicamentos que nós compramos na farmácia. Aliás, tem muito abuso de medicamento também, né? Das drogas lícitas, né? Como o álcool, e das ilícitas. Muito bem, já está caminhando aqui para o finalzinho, mas tem um tema já, porque estamos numa casa de leis, né, que é aqui a Câmara dos Vereadores, a TV Câmara. Eu pergunto a você o seguinte, muitos se defendem, muitos até estão defendendo a ideia de que a legalização vai diminuir o número de dependentes químicos. Como você, como especialista, né, como você olha esse tipo de movimento e, na sua opinião, como especialista, você acredita que isso seria uma solução para diminuir, como eles dizem, tanto a criminalidade quanto, principalmente, a questão daqueles que são usuários químicos? Olha, como especialista, eu não vejo isso como solução. Eu acredito que aqui a nossa região, o Brasil como um todo, não está preparado para essa realidade. Tá? Se eu permito que tenha mais drogas dentro da nossa sociedade e permito que tenha esse uso recreativo, que seja, mais pessoas vão se interessar, mais pessoas vão estar usando. E como eu falei no começo da entrevista, não existe o uso seguro de droga. A gente não sabe quem vai se tornar o adicto ou o dependente químico. E outra coisa, o uso de droga não é uma maneira de se divertir. As pessoas ligam isso muito à recreação. A recreação é qualquer outra coisa que faça eu ter um convívio social bacana por meio de um piquenique, do esporte e tal, do que está relacionado ao uso de droga. Né? O uso de droga não me traz benefício, né? No ponto de vista de saúde física, mental, né? Não traz. Né? Não me leva mais próximo dos meus objetivos, dos meus sonhos. Então, eu não vejo isso como solução, eu vejo muito isso como um problema mesmo. Muito bem, nós estamos no finalzinho aqui do nosso programa. Já quero desde já agradecer ao Cristiano Monteiro, que é psicoterapeuta e especialista em dependência química, por sua participação aqui. Cristiano, o que você diria agora àquela família que está enfrentando esse momento? Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e desse o seu recado para aquela família que está enfrentando, até mesmo essa pessoa que já se reconhece como um dependente químico. O que você diria para ela nesse momento? Eu diria para essa família buscar orientação, buscar ajuda. Porque esse problema que a família está passando, Daniel, existem inúmeras famílias que estão passando pelo mesmo problema. Muitas vezes a família também se isola. Ela acha que o caso dela é único. E na verdade não é. Então existe um caminho, né, para melhorar essa situação. Existe um caminho. O tratamento, na minha opinião, é o único caminho. Né? A educação, a prevenção, tem que fazer parte disso. Então, para a família, hoje, se ela está enfrentando esse problema já nesse momento, buscar ajuda o mais rápido possível. Porque todo uso de droga é muito perigoso. A gente não sabe se vai acontecer uma overdose, se vai acontecer... Os locais onde tem uso também, muitas vezes, é muito perigoso. Então, a gente não sabe se vai ter um tiroteio, o que vai acontecer nesses locais. Né? Então, de imediato, buscar orientação, buscar ajuda e seguir a orientação desses profissionais que nós temos aqui na região. Mais uma vez agradeço aqui ao Cristiano Monteiro, psicoterapeuta e também especialista em dependência química. Você também vai deixar alguns contatos para aqueles que quiserem tirar mais dúvidas, pegar mais informações. Lógico. Vou pedir a técnica que coloque aí os contatos do Cristiano. Fala para a gente quais são os seus contatos, Cristiano. Bom, vocês podem ligar para mim pelo o DDD é 12, né? O meu número é 991211414. Tem o telefone fixo, 33034207, e tem o meu e-mail, contato@vidagora.com.br. Muito bem.
Obrigado, Cristiano, mais uma vez Eu que pela sua agradeço, presença. Daniel. Bom, e o programa de hoje vai ficando por aqui, mas para você rever este e outros programas, basta você acessar a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí e também curta a nossa página e acompanhe nossos programas no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.